Olá, 16 de setembro é o Dia Nacional de Combate e Prevenção à Trombose. No Alesp Cidadania de hoje, especialistas tiram as nossas dúvidas sobre essa situação que pode levar à morte. Para essa conversa, eu recebo em ambiente virtual o Dr. Armando Lobato, que é presidente da Sociedade Brasileira de Angiologia e Cirurgia Vascular. Doutor, seja bem-vindo. Olha, novamente, muito obrigado. Sempre um prazer estar conversando com você e com seus telespectadores. Obrigada. Também em ambiente virtual nós temos o doutor Orlando Maia, que é neurocirurgião endovascular. Seja bem-vindo. Muito obrigado pelo convite e é um prazer falar para todos os amigos aí da Alesp TV. Bom, para começar, eu queria que o doutor Armando falasse um pouco para a gente sobre a trombose. O que é a trombose? Olha, essa pergunta é muito importante, porque a população confunde muito os dois tipos de trombose que existem. A trombose venosa e a trombose arterial. Então, quando muitos pacientes chegam e perguntam, olha, eu tive uma trombose na veia, eu posso perder a perna por causa disso? Então, vamos colocar cada um no seu devido lugar. A trombose venosa é a trombose que ocorre nas veias do corpo. As veias são vasos que levam sangue já não mais oxigenado, já um sangue com todos o gás carbônico, vamos falar assim, e esse leva tanto, por exemplo, dos pés, das mãos, sobem por uma veia maior, que de uma maneira geral é a veia cava, que pode ser veia cava superior ou veia cava inferior, vão para os pulmões, e nos pulmões eles vão ser, nós fazemos a expiração, jogamos o gás carbônico para fora e trazemos o oxigênio para dentro. Então, esta trombose, que é a trombose na veia, essa trombose não causa, raramente pode causar uma situação muito especial, que chama-se flegmásia cerúlea doloris, que pode levar à amputação do membro, por ter uma trombose na veia da perna. O que a trombose venosa pode ocasionar é a embolia pulmonar, que é um quadro sério, que um quadro não diagnosticado precocemente pode levar a complicações graves respiratórias e até ao óbito. Então, não é infrequente você ouvir notícias que alguém morreu de embolia pulmonar. Então, esta é a trombose venosa. A outra trombose que ocorre é a trombose arterial, que são dos vasos que saem do coração, agora com sangue rico em oxigênio. E é este sangue que faz com que o nosso cérebro funcione, que as nossas mãos funcionem. É como se fosse a gasolina de um carro. Então, nós precisamos desse sangue oxigenado. Na trombose das artérias do braço ou da perna, elas não levam a embolia pulmonar, mas sim, este é um caso que pode levar à amputação, se não diagnosticado e tratado precocemente. Então, nós sempre que falamos de trombose, nós temos que diferenciar entre trombose arterial e trombose venosa. Relembrando, trombose na veia, trombose venosa, ela não causa amputação, ela pode levar a embolia pulmonar, que é extremamente grave. E na trombose arterial, ela não causa embolia pulmonar, mas ela pode levar a complicações sérias, inclusive a amputação. Então, esses são esses dois pontos importantes para nós começarmos a conversar sobre isso e informar a população. Doutor Orlando, em quais partes do corpo a trombose ela é mais comum? E ela pode acontecer em qualquer parte do corpo? Vou complementar o colega, saudações aí ao Lobato, né, para a população entender que a trombose, na verdade, é a formação de um coágulo, né, é um entupimento, né, só ajudando todo o raciocínio que o Dr. Lobato fez,
né? Então, qualquer entupimento, seja ele arterial ou venoso, pode determinar todas essas alterações que ele falou. Pode acontecer respondendo a sua pergunta, pode acontecer em qualquer lugar do nosso organismo. Como eu sou neurocirurgião, eu venho falar mais da trombose cerebral, né? Então, a trombose cerebral ela pode acontecer também da mesma forma que o Dr. Lobato falou, né? A trombose arterial e a trombose venosa. E claro que no cérebro ela não vai gerar amputação. A trombose arterial vai gerar uma falta circulatória num tecido cerebral ávido por oxigênio, e como essa trombose arterial impede a passagem desse sangue oxigenado, você vai ter uma perda neuronal. E de acordo com aquele local onde perdeu e com a extensão que ele perdeu, vai determinar alguma deficiência motora, de fala, ou de visão, ou alguma alteração de comportamento, de acordo com o local que foi entupido. E assim, esse local entupido, esse local que o coágulo impactou, pode gerar até uma perda muito grande de tecido cerebral, e isso determinar até a morte, como também foi falado com o Dr. Lobato. As tromboses venosas, ou seja, os coágulos que entopem as veias do cérebro, né, também podem determinar situações críticas, porque se a trombose for numa veia muito importante da saída circulatória do cérebro, isso pode também determinar um inchaço cerebral determinado pela falta de saída circulatória do cérebro, e isso pode determinar uma hipertensão intracraniana, que a gente fala, uma pressão alta dentro da cabeça, e gerar uma situação até de risco também de morrer disso aí. Mas respondendo efetivamente a sua pergunta, a causa mais comum, né, de trombose são as tromboses que o Dr. Lobato trata, que são as tromboses relacionadas às tromboses de veia relacionadas à perna, que tem o risco, né, de ter a embolia pulmonar, como ele bem explicou anteriormente. Uhum. E doutor, até essa questão né, cerebral, né, que o senhor então é especialista nessa área, a pessoa tem algum sinal, algum sintoma que esse coágulo está se formando, dores de cabeça, por exemplo? Sim, né? A trombose venosa do cérebro é caracterizada principalmente por uma dor de cabeça atípica. É uma dor de cabeça que ela começa desproporcionalmente, ela vai aumentando gradativamente e ela não melhora com analgésicos convencionais. É uma dor de cabeça persistente e que às vezes vem relacionada a náusea, vômito. Então é uma doença às vezes de difícil diagnóstico, porque esse paciente se dirige à emergência médica e lá dificilmente alguém vai pensar na trombose venosa cerebral como uma hipótese, né? Mas como vem associado a alguns outros sinais e sintomas que podem determinar essa pressão alta dentro da cabeça, que a gente chama de hipertensão intracraniana, o colega da emergência tem que estar atento. Agora, a trombose arterial, que é o nosso famoso AVC, né, acidente vascular cerebral, né, esse AVC, causando uma obstrução arterial, ele vai determinar uma paralisia ou uma perda de sentido, né? Ou a pessoa, se tiver num local muito importante do cérebro, ela pode perder a consciência. Se ela tiver de um lado só do cérebro, ela pode perder o movimento do lado contralateral, ou ela pode perder de acordo com o local obstruído, a visão, a fala, ou às vezes até associados uma coisa a outra. Uhum. Doutor Armando, o senhor comentou que existem então 2 tipos aí de trombose, que uma sim pode levar à amputação de alguma parte do corpo. Especificamente ali das pernas, ou isso pode acontecer em algum órgão, por exemplo, o fígado, alguma ligação que tem ali também e que sofreu alguma trombose? Essa pergunta é muito boa, e o doutor Orlando também já comentou, por exemplo, a trombose que ocorre na cabeça, no cérebro, ela não causa amputação, ela ocasiona, como ele falou, uma necrose, uma morte do cérebro. Uma trombose que ocorre no coração, da artéria, que são essas que nós estamos comentando agora, que são as que podem causar, quando for nos membros, amputação de braço ou amputação de perna. Mas essa trombose arterial, ela pode ocorrer, por exemplo, nos rins, e aí, se não for tratado, pode perder os rins, ou perder parte do rim, né?
Se for, dependendo, se não for o tronco da artéria, se for o ramo. Se ocorrer no baço, pode perder também o baço. Se ocorrer no intestino, ou pode ocorrer uma necrose do intestino, né? Então, todos os órgãos podem, sofrer uma trombose na artéria. E isto é extremamente grave. Isso tem que ser abordado num período muito curto, porque se você já chega, o doutor Landa talvez pode comentar também no caso cerebral, você tem 4 a 5 horas para poder reverter o quadro de trombose no cérebro. Caso contrário, as lesões ficam permanentes. A mesma coisa ocorre nas artérias periféricas, que é o nosso caso. Uma trombose arterial, se não for abordada precocemente, você pode perder algum órgão ou parte do órgão, ou quando for de membros inferiores ou membros superiores, pode até evoluir para uma amputação. Mas lembrando, este é um caso de trombose arterial, não de trombose venosa, que dessas é a mais comum, que a gente vai discutir em seguida. Doutor Orlando? Então, é importante enfatizar que quando a gente fala de cérebro, né, o cérebro, por ser, vamos chamar de uma situação mais importante, que é o comando geral do nosso organismo, ele é muito ávido pela circulação, porque ele precisa de glicose e oxigênio. Então, quando essa oclusão, esse entupimento gera uma perda de circulação, o cérebro tem um tempo muito curto para tolerar isso. Então, como o doutor Armando falou, né, de 4 horas e meia seria o ideal para que a gente desentupisse esse vaso, né? Em alguns casos, você ter uma circulação que você recebe contribuição por um outro lado ou por um outro vaso, a gente chama isso de circulação colateral. Às vezes essa tolerância do cérebro, que é individualizada, pode chegar até 24 horas, para que esse tecido cerebral não tenha morrido como um todo. Mas, assim, o ideal é que quanto antes a gente desobstrua, menos consequências terá pela falta de circulação nesse órgão cérebro, que recebe, apesar de ter em torno de 1,5 kg, ele recebe 30% de toda a circulação que sai do coração, devido à importância dele. Então, ele é muito demandante de oxigênio, ele é muito demandante de glicose, e a circulação ela é fundamental para levar esse sangue arterial para esse órgão tão importante. Doutor Armando, o doutor Orlando até comentou em relação ali ao cérebro, a dor, né? Então, os sintomas, há um sinal de que tem alguma coisa errada. Então, aquela dor de cabeça que é diferenciada. No caso das outras partes do corpo, o que se sente? Tem sintomas ou essa doença é silenciosa em alguma parte do corpo? Não, a parte de oclusão arterial ocasionada pelo coágulo, pela trombose, por exemplo, nos membros, a pessoa sente uma dor muito forte. Então, é até mais fácil de você diagnosticar, porque ele é chamado até o sinal 5Ps, quando é em inglês, né? Mas você tem palidez, tua mão fica branca porque não tem sangue, né? Você tem uma parestesia, uma alteração da sensibilidade, você tem PEN, que é dor, né? Característica, você vai ter dor, você vai ter a paralisia depois, você não vai conseguir movimentar. Então, todos esses sintomas caracterizam uma trombose arterial aguda neste paciente. Então, sua mão vai ficar fria, né? Não, então, você não mais a mão quente, mas uma mão fria, uma mão branca inicialmente, pálida, né? Ausência de pulso, que a gente sente, seja na perna, no braço. Então, são os sintomas mais comuns. Mas vamos falar, dor, braço branco ou perna branca, pálida, né? A palavra correta, alteração da sensibilidade, que vai desde a parestesia, que é
você não sente direito a sua mão até a paralisia, você não nem movimenta mais por falta da circulação. Mas sim, eles são sintomas muito importantes e aparecem de imediato no paciente que tem este quadro, que é o mais comum, que são nos membros superiores, mas principalmente a trombose hoje ocorre nos membros inferiores. Nós tratamos também a trombose aguda nos rins, no baço, e também eles, obviamente, você não vai ver o rim pálido, mas por dentro ele está pálido. E você vai ter uma dor muito importante e vai parar de funcionar também, como o braço não movimenta mais, o rim ele para de funcionar. Então, você não vai ter mais diurese quando daquele rim, né? Não quando você tem 2 rins, um rim pode, obviamente, suportar o outro. Mas naquele rim não vai ter, mas não vai produzir mais a urina do paciente, que também é algo extremamente grave, mesmo você podendo viver com um rim só, mas sempre é bom você ter 2, porque a visão, você tem 2 olhos, pode viver com um olho só, mas o ideal é que você tenha os 2. Mas o sintoma, principalmente, é dor neste paciente com aridez. Doutor, eu já ouvi falar também que a questão do inchaço nas pernas, às vezes uma perna tá maior, né, do que a outra. Isso também pode ser um sinal, uma perna mais inchada que a outra? Isso é importante, aí a gente vai passar a mudar da trombose arterial para a trombose venosa. Então, essa é a segunda etapa da nossa conversa. Então, sim, a trombose arterial, ela não leva ao inchaço na perna. A trombose venosa, sim, porque o sangue, por exemplo, que está no pé da gente, esse sangue tem que caminhar pelas veias e chegar, como eu disse, até o pulmão. Vai ao coração e depois ele vai ao pulmão. Se tiver um coágulo, um entupimento nesta veia, o sangue não vai conseguir subir, porque você já vê que ele já está indo contra a gravidade. Então é muito difícil já o sangue subir. Ele movimenta em virtude, ele sobe, né, por essa movimentação através, principalmente da bomba da panturrilha, que a gente chama, que é a musculatura da batata da perna, quando nós caminhamos, ele empurra o sangue, né, de baixo para cima, então ele vai subindo, e as válvulas fazem com que esse sangue não desça normalmente. A própria respiração, nós estamos sentados, todos nós estamos sentados, e o sangue está subindo mais lentamente. E nós não estamos andando, mas isso é devido à nossa inspiração e expiração que traz o sangue. Mas, por exemplo, nós temos 2 tipos de inchaço, quando nós não estamos falando do coração, nem de problemas de rim, mas da parte venosa. Um é você estar no avião, por exemplo, por muito tempo, aqueles voos prolongados, na cabine econômica, e você fica nessa posição que nós estamos, com a perna para baixo. A respiração consegue levar o sangue da perna, do pé, até o pulmão, mas até um determinado limite. Depois de um determinado tempo, eu vou dizer para você, de mais de 3 horas, normalmente não dá mais conta de trazer todo o sangue. Então, você vai observar que a perna vai inchar. Mas esse inchaço, aí vem respondendo a sua pergunta, ele vai nas 2 pernas, não só numa perna só. Vai ter um inchaço nas 2 pernas. No entanto, se ocorrer um coágulo e entupir uma perna só, aí sim você vai ter um inchaço numa perna e a outra normal. Então, essa é a diferenciação que você pode apresentar um inchaço só numa perna. Os inchaços bilaterais, eles dificilmente, é muito raro você ter uma trombose, por exemplo, da veia cava. Ela pode ocorrer que a veia que faz a confluência de 2 outras veias de cada lado da perna da gente, que são as veias ilíacas. Então, neste caso, você pode ter um inchaço bilateral ocasionado por uma trombose de uma veia. Agora, quando a maneira mais comum é que essa trombose venosa ocorra num lado do membro, seja membro superior, seja membro inferior. Então, você vai ter uma trombose unilateral
e isto vai dar um inchaço, onde tiver trombose vai estar mais inchada que o outro lado. Doutor Orlando, como é feito o diagnóstico dessa doença, então, na parte cerebral, e ela pode ser confundida com outras doenças, por exemplo, uma enxaqueca grave? Excelente pergunta, porque isso é a principal dificuldade para você diagnosticar uma trombose venosa cerebral. Porque a trombose venosa cerebral, o principal sintoma dela é exclusivamente dor de cabeça. Esse é o principal. Pode vir náusea e vômito, mas a enxaqueca também pode vir acompanhada de náusea e vômito. Muita gente, é muito comum a enxaqueca, então é muito comum essa confusão de você chegar a ter uma emergência para tratar uma dor de cabeça, mesmo que essa dor de cabeça seja atípica, que chegue lá e o diagnóstico dado seja de um diagnóstico de enxaqueca convencional. Faz um analgésico, faz às vezes um remédio mais potente para a dor e a pessoa melhora. Mas a característica da trombose venosa cerebral é de que essa dor de cabeça ela não é reversível de uma maneira fácil. Você vai dar o remédio, você vai dar o analgésico, às vezes analgésicos potentes, mas mesmo você fornecendo um analgésico potente, a pessoa vai permanecer com essa dor. Ela volta, ela pode passar, mas ela rapidamente volta. Porque existe, na verdade, uma dificuldade de circulação, de saída de circulação. Então, aquele sangue ele vai chegar pelas artérias, mas ela vai ter uma dificuldade de sair e aquilo vai causar o que eu chamo de um engarrafamento sanguíneo, ou seja, o sangue chega, mas não sai. Né? Então, a gente caracteriza isso com uma pressão elevada dentro da cabeça e chama hipertensão intracraniana. Já o diagnóstico da trombose arterial, ela é mais difícil de ser confundida, apesar de existir outras doenças que podem gerar a confusão. Por exemplo, existem pessoas que têm uma doença chamada epilepsia, que é uma crise de convulsão, e essas pessoas, quando têm essa crise, elas têm uma paralisia, só que essa paralisia ela é temporária. A pessoa recupera normalmente esse movimento. Então, a trombose arterial, como também dá como sintoma a perda de um movimento de um lado do corpo ou uma alteração de visão, então essa doença, a epilepsia, pode de alguma forma, em algum momento, ter os sintomas semelhantes ao sintoma relacionado a uma trombose arterial, que é o AVC isquêmico. Mas isso, hoje em dia, existem protocolos específicos para esse diagnóstico. Esses protocolos estão nas emergências médicas, estão no nosso guideline da Sociedade Brasileira de Neurocirurgia, onde os colegas de emergência conseguem retirar esses artigos e esses protocolos para seguir, né, o diagnóstico correto da doença em si. Uhum. E, doutor Armando, no caso, então, dos outros tipos, o diagnóstico é feito como? Precisa de um aparelho específico ou a simples observação ali do médico já dá para saber que tem alguma coisa errada? Sim. O exame físico, toda a parte médica, a parte do exame físico, ela é insubstituível. Então, você fazendo uma inspeção, uma palpação, você tem uma probabilidade enorme de já dar o diagnóstico, inclusive do local onde está ocorrendo, quando nós estamos falando de membro superior e membro inferior. Obviamente, como eu disse, uma trombose de veias ou de artérias mais da parte torácica ou abdominal, aí você precisa de exames, com certeza, exames subsidiários para chegar ao diagnóstico. Então, o exame físico para uma trombose venosa ou uma trombose arterial, como eu falei anteriormente, ele já dá, tanto o exame físico como inspeção e palpação, você já tem um caminho muito claro de que possa estar ocorrendo. Da parte de membros superiores e membros inferiores, de carótidas, e da parte abdominal, você pode utilizar do ultrassom, que é um exame minimamente invasivo. Na verdade, você vai apenas ultrassom, muitas pessoas, a maioria das pessoas conhecem na gravidez, você faz ultrassom, e o ultrassom, ele vê muito bem a circulação, tanto arterial quanto venosa, e melhor ainda nos membros superiores e nos membros inferiores. Então, o exame que deve ser solicitado de primeira para diagnosticar uma trombose venosa ou arterial logo após o exame físico, que é fundamental, né?
e a história clínica, como eu falei, o paciente vai referir ou inchaço de um lado, que começou há tanto tempo, ou vai referir palidez, diminuição de temperatura, dor, parestesia. Então, tudo isso já vai induzir você a pedir o exame ideal, que seria para começar uma ultrassonografia vascular, que chama ultrassonografia com Doppler, e é onde você vai agora determinar a localização exata desta trombose, seja arterial ou seja venosa. Queria que o senhor falasse também já do que se faz quando é identificado, então, aquele trombo, né? Isso se desfaz com algum equipamento ou medicação? De que maneira é tratado? Isso. Eu vou complementar um pouco o que o Lobato falou, porque assim, da mesma forma que ele falou dos membros inferiores, no cérebro, né, esse diagnóstico é feito através de exames diferentes. Apesar do Doppler, que é o ultrassom Doppler que ele falou, ele servir também para o diagnóstico do entupimento do vaso que vai em direção ao cérebro, ou seja, nós temos 4 vasos principais que vão em direção ao cérebro, as 2 carótidas que estão na frente são os principais vasos, e os 2 que estão na parte posterior da nuca, que são as artérias vertebrais. O ultrassom serve também para o diagnóstico da trombose desses vasos, ou da parte venosa também, que são as veias jugulares. Mas dentro da cabeça, por ser uma caixa craniana formada de osso, a gente não consegue ter muito acesso para ultrassom. Apesar de existir o Doppler também transcraniano, ele não é o melhor exame. Então, o nosso exame de diagnóstico é feito através da tomografia, inicialmente, porque o AVC ele tem 2 tipos de AVC. Existe um AVC também chamado hemorrágico, que é quando ocorre um sangramento cerebral, que não é o que a gente está falando hoje, né? A maioria dos AVCs são os AVCs isquêmicos, podemos dizer que em torno de 80% são isquêmicos, são por falta circulatória, e aí a gente demanda a necessidade de uma tomografia computadorizada para afastar o hemorrágico e também a angiotomografia. A angiotomografia, acho que o Dr. Armando vai falar também depois, que serve para o diagnóstico vascular periférico também, mas para o cérebro ela é muito importante para determinar qual é o vaso entupido. E aí a gente progrediria para o tratamento. Vou deixar o Dr. Armando falar primeiro do tratamento periférico e depois eu falo do tratamento cerebral. Da parte periférica, inicialmente, dando o diagnóstico, você deve entrar com uma medicação para afinar o sangue, que nós chamamos de anticoagulação. Dependendo da localização desta trombose, você também deve atuar de forma diferente. Por exemplo, localização ocasionada por uma oclusão, entupimento arterial. Quando isto ocorre por um entupimento arterial, o procedimento cirúrgico é praticamente obrigatório. Você só não vai em procedimento cirúrgico ser feito se o paciente estiver numa condição clínica que não permita. Mas se você não intervir de imediato neste paciente, as consequências são gravíssimas, inclusive a perda de membros, se foram membros inferiores, ou até o óbito em situações mais graves. Então, o tratamento começa imediato com uma anticoagulação. Vamos pensar inicialmente na parte arterial. Hoje em dia, nós temos opções de tratamento, que também o Dr. Orlando vai falar sobre esse tratamento, que você consegue retirar os coágulos deste paciente, seja através de mecanismos químicos e mecânicos associados, ou só mecânicos. Você pode ter essas 2 opções. No entanto, quando nós vamos falar do SUS, outro dado muito importante, estamos falando isso na TV Alesp, né, do governo de São Paulo, nós temos que, da parte do Poder Legislativo de São Paulo, nós temos que entender que não é autorizado ainda pelo SUS os tratamentos mais modernos, como as trombectomias por produtos mecânicos e químicos. Então, você vai ter que fazer um procedimento que chama-se uma trombectomia arterial, através de catéteres ou através de cirurgias
convencionais ou fazendo uma angioplastia com colocação de stents nestes pacientes. E, obviamente, é uma cirurgia que poderia ser minimizada em sua extensão se você tivesse o material hoje que se utiliza, são os catéteres de trombectomia farmacomecânica, que nós chamamos. Isso não é disponível ainda pelo SUS. Né? Você não tem, para a parte periférica, pelo menos, não é disponível ainda. O Dr. Orlando vai falar se já é disponível para a parte da neuro. Né? E do ponto de vista venoso, então vai depender agora da localização. Se você tem uma trombose de veia, por exemplo, de veia cava, tanto veia cava inferior quanto veia cava superior, das veias jugulares, que podem ocasionar complicações, como já foi falado, o inchaço, tanto das duas pernas, se for na cava, tanto do pescoço, se for na cava superior, e isso pode levar a restrição, inclusive a restrição respiratória. Nós temos hoje, e das veias ilíacas, nós temos hoje também os catéteres de trombectomia venosa, o outro é arterial. Esses são catéteres de trombectomia venosa, em que você consegue, esse catéter pode ser também farmacomecânico, e retirar o coágulo. Quando isto ocorre já nas veias da virilha para baixo, o tratamento cirúrgico endovascular não tem um efeito tão benéfico quanto o da veia ilíaca e da veia cava. Então, nestas situações de trombose das veias da virilha para baixo ou do braço e antebraço, o tratamento ideal mesmo é o tratamento só de medicamento através da utilização de remédios para afinar o sangue do paciente. Existe uma enormidade de medicações que podem ser feitas. Essas medicações podem ser feitas tanto por via oral quanto por subcutâneo. Aí vai depender da experiência do médico, da conduta médica em relação a isso. Doutor Orlando? Então, complementando o doutor Armando, essa é a grande situação interessante da medicina. Se a gente está falando da mesma doença, né, de trombose, está falando da formação de um coágulo, mas o tratamento, apesar de algumas vezes ser semelhantes, em outras situações é totalmente divergente, né? Então, assim, quando a gente fala do tratamento da trombose venosa cerebral, ele é muito semelhante ao tratamento da trombose venosa periférica, como o doutor Armando falou. A utilização dos remédios chamados anticoagulantes, que é para a tentativa da não coagulação do sangue e esse coágulo ir se dissolvendo gradativamente, mas em situações onde esse coágulo entope vasos muito importantes da cabeça, que fazem essa hipertensão intracraniana, a gente também pode entrar por catéter e promover essa aspiração, ela é retirada através de um catéter. Esse catéter entra numa veia, que normalmente a gente utiliza uma veia da virilha, né, para chegar até lá e aspirar dentro da veia e retirar esse coágulo que está na veia do cérebro. Já o tratamento da trombose arterial cerebral, ele já é bem diferente da doença periférica, né? A gente tem aquele famoso tempo, até 4h30 é o tempo permitido para que a gente use uma medicação chamada trombolítico, diferente também da situação de SUS. A gente tem cobertura pelo SUS hoje, no Sistema Único de Saúde, para tratamento do trombolítico de uma forma bem frequente e bem acessível, né? Então, assim, só que você tem um limitador de tempo, né? Esse limitador de tempo, por quê? Porque se você der esse trombolítico acima de 4h30, você aumenta a chance de uma transformação hemorrágica cerebral, dando uma doença pior do que a doença de origem. Né? Então, hoje, né, até hoje, na presente data, a liberação é até 4h30. Existem tratamentos que são associados da utilização também desse remédio chamado trombolítico, que é aplicado na veia, com a associação também da aspiração. Existem tipos diferentes de aspiração. A aspiração que a gente usa, um catéter simples de aspiração, ou associação com um stent que puxa, é uma peça metálica que ele vai tentar retirar esse coágulo que está num vaso cerebral. Você pode usar
em alguns casos, os dois juntos, você começa com um remédio na veia, e se você olhar que o coágulo está num vaso muito calibroso cerebral, que esse remédio vai funcionar de uma forma pior, você associa a retirada mecânica desse coágulo através da aspiração e da utilização do stent. E se passar de 4 horas e meia e essa trombose arterial estiver em um vaso do cérebro, que ainda o cérebro, visto pela tomografia, ele não tenha morrido, entre aspas, né, que esse cérebro não tenha ali uma deficiência de neurônio vista na tomografia através de uma isquemia já instalada, que a gente fala, a gente também tem, em casos selecionados, a possibilidade de você não usar o remédio e você usar só esses materiais de aspiração e retirada mecânica desse coágulo, né? Então, também a gente entra na circulação através de um vaso da virilha, agora uma artéria, né, que vai chegar na base da cabeça, e lá dentro da cabeça a gente vai ter aquele local aonde está entupido através de um exame chamado arteriografia. É um exame que injeta um contraste na artéria para a gente determinar aonde está essa artéria entupida, e a gente vai retirar mecanicamente, aspirando e puxando com esse stent esse coágulo. E também, hoje, esse método ele está liberado no Sistema Único de Saúde. Ele não é um método tão simples de ser utilizado como você injetar um remédio na veia, que pode ser injetado em qualquer local que tenha apenas uma tomografia de crânio, para tirar a dúvida se é um AVC isquêmico ou hemorrágico e se está habilitado ou não a injetar o remédio, né? Ele precisa de uma máquina, né, chamada hemodinâmica, é a mesma máquina que é utilizada para poder botar estentes no coração, que o Dr. Lobato também usa para colocar os estentes de aorta, que ele é o craque nisso aí, né? Mas ela é utilizada também para o cérebro, né? E aí a gente usa a disponibilidade não é tão grande em toda a rede de SUS, mas existem centros hoje habilitados a tratar pelo SUS essa doença chamada AVC isquêmico. Bom, agora a minha pergunta para os dois é, depois então desse tratamento, a vida normal, né, vida comum, dá para fazer tudo ou não? Começa-se ali algumas limitações. Primeiro então, doutor Armando. A causa da trombose, vamos pensar na arterial inicialmente, ela geralmente é consequência de uma doença que se chama aterosclerose, que é a mesma que dá no coração, é a mesma que pode dar nos rins, que dá nas pernas da gente, no pescoço, na carótida, no cérebro, como o doutor Orlando vai comentar em seguida. Então, essa doença, ela não é tratada. Hoje em dia, é que nem pressão alta, você consegue controlá-la, mas você não consegue acabar com essa doença. Então, esse paciente, ele tem que ser acompanhado, ele vai ter que ficar tomando medicações para controle de colesterol, de triglicéridos, de pressão alta. Todas essas medicações são fundamentais para que ele não volte a apresentar o quadro de trombose arterial novamente. E mesmo nós fazendo o tratamento através do cateterismo, como já foi comentado, de colocação de um balão ou colocação de balão mais um stent nesse paciente, a doença pode progredir. Então, tanto que este paciente sempre deverá estar sendo acompanhado pelo angiologista ou cirurgião vascular em relação à arterial. Na trombose venosa deste paciente, nós temos que lembrar que quem já teve uma trombose venosa, ele pode ter uma chance maior de ter uma outra trombose venosa em comparação a uma pessoa que nunca teve uma trombose venosa. Mas isto significa que são também cuidados que o paciente deverá tomar junto ao seu médico. Ele não precisará ficar tomando a medicação que afina o sangue por um período indefinido, a não ser que ele tenha a causa desta trombose seja de origem genética. Se ele tem uma trombose venosa de origem genética e já ocorreu uma recidiva, ou seja, uma segunda trombose neste paciente sem outra causa, ou seja, foi especificamente genética, será uma situação, então,
em que ele vai permanecer por um período prolongado ou até por toda a vida tomando um remédio para afinar o sangue. Mas, de uma maneira geral, o paciente que tem uma trombose venosa, ele vai ficar tomando o remédio que afina o sangue por um período de 6 meses, no máximo 1 ano. E depois ele tem que ter os seus cuidados, por exemplo, vai fazer viagens. Se a trombose foi nas pernas, que é a mais comum de todas, você vai ter que usar a meia elástica, obrigatoriamente. A gente sempre recomenda para que o paciente que teve uma trombose e ainda sobrou coágulo, ou seja, a veia não abriu igual era anteriormente essa trombose, que esse paciente use meia elástica durante o seu dia de trabalho. No entanto, se esse paciente, o próprio organismo, com a medicação, ele foi, como se diz, comendo, né, o coágulo desapareceu, então esse paciente deve ter os seus cuidados, como viagens longas, seja de avião, seja de ônibus, seja de carro, está usando meia elástica. Se ele trabalha muito tempo sentado, mais de 4 horas sentados, também trabalhar com meia elástica. Então, são esses 2 cuidados que você tem que ter. Então, a trombose, por exemplo, que é muito comum, uma trombose venosa em paciente que usa anticoncepcional, é muito mais comum uma trombose venosa em pacientes gestantes, é mais comum trombose venosa em pacientes que fazem muitas viagens longas, prolongadas. Então, essas pessoas têm que ter um cuidado maior, né, e mais apurado para evitar que tenham novos episódios de trombose. É mais ou menos assim que nós temos que cuidar desse paciente. Então, lembrando, trombose arterial, ela é geralmente ocasionada por uma doença que se chama aterosclerose, não tem cura, nós conseguimos controlar igual pressão alta, igual diabetes. Então, esse paciente vai ter que ficar tomando medicações pelo resto da vida e dietas também e hábitos saudáveis. A trombose venosa, de uma maneira geral, ele vai tomar uma medicação de 6 meses a 1 ano e mais raramente ele vai precisar tomar pelo resto da vida, só naquelas condições que eu referi, em que ele tem uma doença genética, familiar transmitida, e já teve uma nova recidiva de trombose. Então, esta é uma situação especial em que ele vai tomar o remédio por um período muito prolongado, até pelo resto da vida. Então, é mais ou menos essa a diferença. Doutor Orlando? No cérebro, na parte venosa, ela é muito semelhante ao que o doutor Lobato falou, né? Então, assim, também a possibilidade da pessoa retornar 100% à sua função normal na parte venosa, ela é maior do que na parte arterial, né? Já que normalmente as tromboses venosas cerebrais elas têm uma gravidade menor do que a trombose arterial cerebral, porém podendo também ser uma doença grave, né? E aí segue muito semelhante ao que o Dr. Lobato falou. O tratamento ele é medicamentoso, ele é um tratamento com anticoagulante durante um tempo. Se a pessoa tiver essa doença genética que a gente chama de trombofilia, que o Dr. Lobato quis dizer aí, né? Que é uma possibilidade maior de uma carga genética determinar um coágulo, ele vai tomar durante um tempo ou até dependendo dessa trombofilia para o resto da vida, mas as chances da trombose venosa retornar à vida normal são muito grandes. Já as tromboses arteriais, elas são o determinante aí, e aí por isso é uma informação muito importante, que é o tempo. Quanto antes a pessoa chega com uma trombose arterial, que é o AVC isquêmico, a gente pode desentupir isso ou com um remédio ou com a trombectomia, que é a retirada mecânica do trombo. Quanto antes a gente retorna à circulação, maior a chance da pessoa recuperar essas funções normais, né, que ela perdeu temporariamente. Se isso se alonga muito, a gente pode recuperar a vida e não recuperar tudo, e se isso alonga demais, a gente às vezes nem consegue a retirada do coágulo, porque já aí não estaria mais indicado. E aí determina a consequência que ele vai ficar de acordo com a área afetada. Então, assim, o retorno da atividade normal, ele depende muito do tempo. Então, isso é uma mensagem importante que tem que ficar para toda a população, que tem o diagnóstico provável de uma
alteração por entupimento, né, um coágulo, né, uma trombose, né, seja arterial ou venosa, em qualquer, eu acho que lugar do nosso organismo, o doutor Lobato vai concordar com isso, o quanto antes a pessoa procura uma emergência médica e melhor o tratamento, e o quanto mais rápido, melhor o resultado. Uhum. Agora eu queria perguntar para o doutor Armando, quais as principais causas, então, dessa doença, e para o doutor Orlando, como prevenir. Então, doutor Armando primeiro. Olha, da parte da trombose venosa, nós temos, que eu já referi anteriormente, a parte genética. Então, isto você não tem como evitar, você nasceu com isto, e você, tendo esse diagnóstico, volto a dizer, não de primeiro, não obrigatoriamente você terá que tomar o remédio para afinar o sangue pelo resto da vida. No entanto, se você tiver uma recidiva, uma segunda vez, uma nova trombose, aí sim você vai ter que tomar esse remédio, não mais inicialmente 6 meses a 1 ano, mas por um período prolongado e por um período, talvez até pelo resto da vida. Outras causas de trombose venosa, nós vamos também comentamos, gravidez por alteração hormonal e da compressão do útero nas veias ilíacas, das veias da pelve da paciente, e essa compressão faz com que haja uma congestão venosa em toda a perna dessa paciente gestante. Nós temos também o uso de anticoncepcionais por alteração hormonal, também pode ocasionar uma chance de trombose venosa maior. Uma vida sedentária, uma pessoa que não se exercite. Lembrando que eu falei no início, a pessoa, quando está sentada, como nós estamos neste momento já, o sangue sobe do pé até o coração e do coração até o pulmão através apenas da respiração, uma vez que nós não estamos movimentando a perna. Então, se você fica por um período muito grande, uma vida sedentária, ou seja, você não se exercita, não movimenta a musculatura da batata da perna, que é a panturrilha, você tem uma probabilidade maior de ter trombose, e de trombose às vezes mais grave, porque você não cria nova circulação, que nós chamamos de circulação colateral. Não acaba ocorrendo. O cigarro, como em tudo na vida, o cigarro também predispõe uma chance maior de trombose. E vamos só pensar quando eu falei do anticoncepcional, mas existem alguns DIUs, só para complementar, que são DIUs também hormonais. Então, esse DIU também pode causar uma probabilidade maior de trombose venosa. Outras causas, como a obesidade, a pessoa tem uma compressão abdominal, pélvica, pela gordura visceral em cima das veias, e a obesidade também pode levar a trombose venosa. Outra situação muito comum são cirurgias de grande porte. A própria cirurgia, muitas vezes, do paciente obeso, que você faz uma retirada de parte do estômago, ou até faz uma inversão intestinal desse paciente, o paciente obeso, uma cirurgia no paciente obeso, ele tem um risco de trombose muito maior. Cirurgias ortopédicas, essas que têm uma imobilidade maior, também têm um risco de uma trombose venosa maior do que outros procedimentos. Traumas. Por exemplo, você está jogando futebol, a pessoa dá um chute na sua batata da perna, algum trauma também pode levar a um risco maior de trombose venosa. Então, essas são as principais causas de trombose venosa. Na trombose arterial, como eu disse, ela está relacionada, de uma maneira geral, à doença que se chama aterosclerose. Essa doença, quase que em metade, a 2/3 dos casos, é uma doença familiar. Você vai ver, olha, alguém da família já teve um infarto, alguém da família já teve uma trombose arterial na perna, ou alguém na família já teve um acidente vascular cerebral.
Então, você tendo a doença que é a aterosclerose associado ao cigarro, associado à hipertensão arterial, principalmente que o doutor Orlando vai falar que a hipertensão arterial é uma das principais causas de acidente vascular cerebral isquêmico, né, que são os menores vasos desse paciente, essa tríade, aterosclerose, cigarro, mais hipertensão arterial não controlada, elas são uma verdadeira catástrofe. Para a nossa parte periférica, ela ainda tem, muito importante, a diabetes. Então, a diabetes, principalmente de doenças do joelho para baixo, ela causa o entupimento desse vaso por a progressão da aterosclerose, ou seja, o que é a aterosclerose? São aquelas placas que inicialmente são placas de gordura, placas moles, e até pode, com a fase crônica dessas placas, elas podem ficar até calcificadas. E para nós entendermos melhor, quando você tem uma casa nova, o cano que leva água, ele está totalmente aberto, não tem nada, nenhum debris dentro desse cano. Quando a casa fica velha, você vai abrir o cano, você vai ver que tem, devido à água passar por ano, por período muito prolongado, este cano vai ficar com outras camadas que vão, às vezes, até ocasionando entupimento do cano. É muito semelhante ao que ocorre conosco na nossa vida. Então, nós temos que pensar, se você tem a aterosclerose, ou seja, tem essa doença genética, que não tem tratamento, como eu falei, você tem controle, mas você não tem tratamento, associada a diabetes, associada ao cigarro, associada à hipertensão arterial, associada a uma vida sedentária. Como eu já falei, você não tem circulação colateral, essas são as principais causas da trombose arterial periférica que nós apresentamos. E, doutor Orlando, para a gente terminar nosso programa, então, as dicas aí de como prevenir que isso aconteça. Então, as dicas, acho que as dicas são para os dois tipos de trombose, né? São as dicas da Organização Mundial de Saúde para prevenção e viver muito, né? Primeiro, pegando os ganchos do Dr. Lobato, não fumar, né? Pegando um outro gancho do Dr. Lobato, cuidado com a pílula e com os hormônios. Controle adequado do colesterol, isso é muito importante. Controle do diabetes. Prática de exercício regular. Comida saudável. Todo mundo sabe o que é uma comida saudável, né? Isso são hábitos de vida que vão determinar a longo prazo que você não contribua para uma piora, né, da sua qualidade circulatória e determinar a presença de coágulo. Eu acho que essas são as dicas para que a gente tenha uma vida saudável e longa, né? Eu quero agradecer, então, os meus convidados de hoje, o doutor Armando Lobato, presidente da Sociedade Brasileira de Angiologia e Cirurgia Vascular, e também o doutor Orlando Maia, que é neurocirurgião endovascular. O programa Alesp Cidadania fica por aqui. A gente se encontra na programação da Rede Alesp. Até o próximo programa. Tchau, tchau.